Estimados internautas, saudações. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, Chá de Coaching e Liderança. Ambiente este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este formato do programa, em jeito do podcast, tem como intenção atrair líderes moçambicanos para que eles, na primeira pessoa, possam transmitir as suas narrativas de liderança na base da sua própria trajetória de vida, dando-nos a conhecer quais são os conhecimentos que adquiriram ou saber teórico, quais são as habilidades, técnicas, ferramentas ou saber fazer prático e que tipo de atitudes é que desenvolveram para poder acomodar este conhecimento tanto teórico como prático. Isto é em resposta ao modelo ou abordagem metodológica que nós usamos, que é inspirado no modelo de gestão por competências CHA, C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Constitui nossa ambição através deste programa contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos, salientando-se a empatia relativamente à responsabilidade que carregam em terem que ser o melhor formato de si próprio, poderem influenciar positivamente aos seus seguidores ou clientes internos, que são os seus colaboradores, ou externos, que são clientes, seguidores, parceiros, por aí em diante. Temos como líder convidado para a edição de hoje Ismael Nyakuku, ele que é mestre em auditoria, porta-voz nacional do partido MDM, auditor de profissão e docente no SCAM. Ismael Nyakuku é bem-vindo ao nosso podcast. Depois de 20 anos, ou um pouco mais, sem lhe rever, é com muita alegria que eu o recebo aqui neste espaço. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. E pronto, agradecer esta oportunidade de partilhar um pouco daquilo que aprendi também ao longo destes 40 anos e tentar ver se algumas pessoas olham para isto como algum ensinamento, né? Porque isto que é mais importante é nós olharmos e inspirarmos nas pessoas, naquilo que os outros fazem e olharmos como a chave para o nosso crescimento. Muito bem, excelente. No que concerne a área de formação, auditoria, sabemos que o auditor é aquele que tem o trabalho de verificar, avaliar e certificar que as demonstrações financeiras, que é basicamente a informação, o reporte financeiro que permite estabelecer uma comunicação entre a organização e os seus entes exteriores. Portanto, com este trabalho de auditor, enquanto alguém que tem este trabalho extremamente importante de validar os princípios, os procedimentos, bem como a fiabilidade da informação que é apresentada, requerendo para tal muitas considerações de ordem ética, nomeadamente para a questão de validação da governança corporativa. Como é que transporta este sentido de princípios, valores que apregoa e pratica no dia a dia no trabalho para os outros campos de vida pessoal, a nível da academia, por aí em diante? Bom, a autoria tem como pilar principal a integridade. Portanto, o auditor baseia-se no princípio da integridade para poder realizar com zelo, competência e independência o seu trabalho. E esta experiência ela é transportada naturalmente para o dia a dia. Ou seja, é importante que este espírito nos leve quando desenvolvemos qualquer atividade. E nós aprendemos desde pequenos que a integridade é um princípio fundamental da vida
social das pessoas. Portanto, se nós não somos íntegros, na verdade, nós não somos nada. Porque a integridade ela vai nos seguir. Antes de eu ser auditor, eu já tinha integridade como um princípio fundamental que levava ao longo do meu crescimento, desde criança. E este é um princípio que hoje em dia está desvirtuado. Nós assistimos, vezes sem conta, casos de corrupção, de conflitos de interesse, etc. Tudo isto tem a ver com esta questão ética. E sendo auditor, eu sou obrigado não só a ser íntegro, mas também a compartilhar e mais do que isso, a mostrar. É aquele ditado que a esposa de César não basta ser, mas também tem que parecer. Então as pessoas têm que olhar para ti e se sentirem que há integridade. Portanto, a integridade não basta só a pessoa saber e dizer que eu sou íntegro. É preciso que as pessoas que te olham consigam, ou seja, a tua pessoa tem que trespassar essa imagem de integridade. E quando se é auditor, estamos em constante diálogo com lideranças, com administradores de empresas, etc. E é importante que eles olhem para si como uma pessoa séria. E isto também tem a ver com a sensibilidade da informação que é obtida pelos auditores. Então, há de haver muita confiança entre as partes para que essa atividade seja realizada com sucesso. Hoje, eu me recordo que no passado, ainda na altura da escola comercial, até do instituto, contabilidade era simplesmente fazer lançamentos contabilísticos, fatura, recibo, etc. Hoje, a dinâmica atual já não é bem assim. É um pouco mais do que isso. E é preciso transmitir às pessoas este facto de que a contabilidade de ontem não é a contabilidade de hoje. Ontem fazíamos uma contabilidade, como se dizia na gíria, de débito-crédito. Hoje é mais uma contabilidade de transmitir confiança para as pessoas. Ou seja, as pessoas olham para as demonstrações financeiras e querem perceber qual é a posição financeira real de uma entidade. Então, é muito mais do que débito-crédito. É conseguir apresentar todos os factos patrimoniais, tenham eles suportes documentais ou não. Portanto, hoje a contabilidade é muito dinâmica. E, portanto, nós, como auditores, também temos que ter essa capacidade de perceber estes fenômenos. E é aí onde se torna um pouco complexo este trabalho. Porque é um trabalho que requer, hoje em dia, um nível de julgamento profissional muito alto. E o julgamento profissional não se ganha daqui para aqui. Então nós temos que perceber que é preciso, com empenho, com dedicação, com entrega, nós vamos ganhando esta capacidade de perceber os grandes fenômenos financeiros, de perceber as demonstrações financeiras, de ter uma capacidade de julgamento também muito alta, porque é isto que depois vai nos levar a certificar com qualidade. Muitos fatores que influenciam hoje em dia os mercados financeiros não são explícitos. Portanto, é preciso fazer alguma ginástica para tentar perceber. Há fatores macroeconômicos que impactam nas empresas que é preciso que se tenha uma análise cuidada. Então, tudo isto tem a ver com a questão de julgamentos e esta capacidade de, com zelo, independência, integridade, conseguir-se perceber o que é que são as empresas. E as pessoas
mais do que isso, é terem confiança. E a confiança é das coisas mais difíceis de se ganhar. Só ganha confiança quem é de facto íntegro. E os auditores, há um sentimento, sobretudo daqueles da velha guarda, de que os auditores são como se fossem polícias, estão a perseguir os contabilistas. Não. O auditor é parceiro da empresa. O auditor ajuda a empresa a observar os melhores princípios contabilísticos, os melhores princípios éticos, e entender que o que nós queremos fazer é certificar demonstrações financeiras que vão ou que estão mais próximos da realidade possível. E isto só é possível com uma entrega abnegada dos órgãos de gestão. Então, a integridade é muito mais do que olhar só para fazer, ou olhar só se o auditor é bom ou se não é bom. É um pouco mais do que isto. E hoje em dia, com o surgimento dos grandes grupos econômicos, etc., de interesses particulares dentro das organizações, os gestores também são convidados a pautarem cada vez mais por estes princípios éticos. Hoje em dia, nós, como auditores, nós temos um código de ética, mas as empresas, hoje em dia, a gestão das empresas, hoje em dia, também estão sujeitas a estas questões éticas. Certo. O padrão ESG, por exemplo. Exatamente. Então, todos nós, na verdade, estamos sujeitos a isso. Infelizmente, os auditores, existe algum formalismo, mas os gestores das empresas também estão sujeitos ao escrutínio das pessoas. As pessoas avaliam o seu nível de integridade, de competência. E é isto que eu tento, nestes 20 anos de experiência, passar para os mais novos. O que nós fazemos hoje vai se refletir amanhã. Ninguém cresce ou ninguém começa uma carreira do topo. Eu, quando comecei a minha carreira, comecei como estagiário. Eu me lembro de ter ido estagiar numa empresa de contabilidade, depois fui estagiar no Ministério das Finanças, na contabilidade pública, depois fui estagiar para uma empresa marítima, e depois, nesse processo de estágio, acabei entrando para uma empresa e comecei a trabalhar. Mas foi um processo. Comecei a aprender, depois a liderar um grupo pequeno de 2 pessoas, depois a supervisionar um departamento de contabilidade, depois passei para a auditoria, comecei como júnior, até hoje que estou numa posição de supervisor. É um processo, e em cada uma destas fases nós temos que liderar, infelizmente. E temos que liderar como? Não há melhor forma de liderar do que com o exemplo. E a primeira coisa que temos que fazer é sermos íntegros, porque as pessoas que nos seguem, se notarem que a pessoa que está à frente tem este comportamento, então vão se sentir também um pouco à vontade para fazer uma outra coisa. Então, é muito difícil ser exemplo para as pessoas. É aí onde a integridade ela é extremamente importante. Porque senão o que acontece, e é um pouco isto que acontece hoje em dia, é que as pessoas olham para a liderança e não veem um exemplo. Se o chefe faz, por que não podemos fazer? E o mundo todo hoje está como está, é exatamente por esta mentalidade. Então nós temos que fazer a nossa parte. E fazer a nossa parte é fazer o bem, é fazer as coisas com integridade, com profissionalismo. E só assim é que nós vamos contribuir para o desenvolvimento do país. Porque o desenvolvimento tem várias formas de ser.
quando na academia nós privilegiamos estudantes incompetentes e permitimos que eles concluam os cursos, nós estamos a criar pessoas íntegras. Essas pessoas não serão competentes. Então é preciso que hajam regras, mas muito claras. E tentar sempre passar este pensamento de que é preciso que a gente trabalhe, porque se nós não trabalharmos, nós vamos ter problemas no futuro. E quando digo trabalhar, estou a dizer ser o mais íntegro possível, desempenhar a nossa atividade, seja ela na escola, quando estamos a estudar, em casa, quando vamos jogar futebol, qualquer um dentro da sua área profissional, ele tem que se dedicar e fazer com profissionalismo, com zelo, com independência. Mas esses são princípios gerais que nordeiam qualquer atividade. Muito bem, excelente. De que forma é que este banho de caráter, tendo começado por conhecimento que adquiriu durante a formação, depois foi consolidando com a prática, através dos estágios, depois através dos trabalhos dependentes, agora através da pesquisa, docência, de que forma é que esses atributos associados ao profissional da auditoria, designadamente a integridade, a confidencialidade, a transparência, de que forma é que esses atributos corporizam o propósito de vida do Ismael, já que dizemos que há este desiderato de contribuir para o desenvolvimento do país? Não, olha, eu penso que a pessoa que eu sou hoje é o resultado de todos estes princípios. Eu hoje tenho uma personalidade própria, tenho um caráter próprio, tenho uma forma de ser própria. E isto é o resultado de tudo que eu passei ao longo da minha vida, de todos estes ensinamentos. Eu sou uma pessoa direta, frontal, aberta, porque não tenho compromissos, porque não tenho assuntos que podem complicar a minha vida. Eu vivo a vida de forma simples. E é isto que eu tento transmitir para as pessoas. Não compliquem a vida. Estudem, trabalhem, pesquisem de forma simples e honesta. Nós complicamos-nos quando queremos ter aquilo que nós não podemos ter. Se nós percebermos que aquilo que nós devemos ter deve ser o resultado do nosso esforço, vamos perceber que é aí onde está o grande ensinamento da vida. Exatamente. Ter algo que não é do seu esforço, primeiro não te ajuda enquanto pessoa, porque não valorizas as coisas que tu ganhas, as coisas que tu aprendes. E é isto que é importante. Há algo que eu acho que eu sinto que mudou ao longo do tempo. Não é só a qualidade do ensino, mas é também a qualidade dos professores. E quando falo de qualidade, não estou a falar de qualidade profissional, a qualidade humana. Humana. No passado, um professor, quando te visse assim, cabisbaixo e tal, aproximava. Ismael, o que é que se passa? Tens algum problema? Estás doente? Estás incomodado? Hoje em dia, você vai para a escola, não vai para a escola, está a sentir mal ou não, ninguém te liga. Na rua era assim. Então, as pessoas passavam não só conhecimento, mas também passavam esta questão humana. Como é que nós devemos viver numa sociedade? E estes princípios todos
depois vem a isto, porque é uma forma de ser. E eu arrisco-me a dizer que a minha geração é talvez a última geração que se beneficiou destes princípios, desta forma humana de ser das pessoas. No passado, qualquer pessoa que ele encontrasse na rua a cometer um erro que fosse, chamava-lhe atenção. Hoje, você faz o que quiser na rua, simplesmente as pessoas te olham. Mas quem? Por que ele está a fazer isso? Mas passam. Então é tudo isto que molda o ser humano. São todos estes ensinamentos que fazem com que as pessoas tenham uma determinada postura ou outra. Exatamente. E eu aprendi também um pouco, talvez porque eu cresci numa família de militares, meu pai era militar, e não talvez por isso a mão dura e algumas coisas, brincadeiras de mau gosto, não sei o que, eram tratadas mesmo na rigidez. Talvez isso também possa ter contribuído, mas no geral é mesmo este humanismo do ser humano que se perdeu. E isto nós notamos em todos os setores do Estado, da vida privada, das famílias. As pessoas não são sensíveis aos problemas. E nós não transmitimos essa sensibilidade para os mais novos. E esta questão que cria esta nova forma de ser da atualidade, os jovens costumam ver muito essa expressão da geração Coca-Cola, né? É tudo na tecnologia, é tudo no WhatsApp, é tudo no Facebook. A tecnologia tem as vantagens que tem, mas ela deve ser usada para o bem e não para o negativo, né? E nós, no nosso tempo, não tínhamos isso. Quando nós éramos crianças, nosso único divertimento era jogar futebol, praticados por algum desporto. Hoje as pessoas têm outro tipo de diversões, mas têm mais conhecimento. Mas do ponto de vista de habilidades que se ganham, eventualmente no passado as pessoas tinham mais habilidades, sejam elas do ponto de vista técnicas ou humanas. Os líderes de hoje são completamente diferentes dos líderes de ontem. E é exatamente por esta questão, esta capacidade humana que havia no passado, que foi se perdendo ao longo do tempo. Quem olha para os grandes líderes africanos, até mundiais do passado, consegue perceber uma forte capacidade humana, uma forte capacidade de intervenção, de educação, que hoje não vemos. Hoje as pessoas estão preocupadas em liderar para benefícios próprios. Então isto não molda as pessoas. Cria pessoas alinhadas para determinados interesses mais particulares do que para a sociedade. Eu acho que é um pouco disto que foi influenciando no dia a dia esta minha forma de ser. Há quem diz que sou muito duro, há quem nem por isso, mas é um pouco por tudo que também fui aprendendo ao longo do tempo. Okay. Excelente, muito obrigado. Como um empreendedor na área política, em específico na área de comunicação, por inerência do cargo, como é que lidou com esta transição? Isto é, normalmente as pessoas desta formação, contabilidade, auditoria, é verdade que os auditores até têm mais de contato interpessoal, mas como é que depois conseguiu transitar, importando as habilidades, os pontos fortes, né, da contabilidade são esses que esteve aqui a fazer menção, nomeadamente os princípios, os valores, as competências conceptuais, a parte técnica também. Como é que depois conseguiu complementar aquilo que faltava para
facilmente conseguir navegar na área de comunicação enquanto um empreendedor na área política? Obrigado. Bom, a área política, ela não é assim tão fácil como as pessoas pensam. E uma das questões mais difíceis na política é a comunicação. O que é que nós vamos dizer? A quem é que nós vamos dizer? E o que é que nós vamos dizer? Do ponto de vista externo da organização, isto é muito difícil. Do ponto de vista interno, a gestão do dia a dia das pessoas, da expectativa das pessoas, é também muito difícil. Fazer política não é fácil. Não é o que muita gente pensa. É preciso ter alguma ideologia, é preciso ter uma causa. E quando nós temos uma causa, nós estamos preocupados com os objetivos que se pretende. E aí nós abraçamos a causa pensando no grupo. Exato. E não pensando de forma individual. Eu entrei para o MDM em 2009, naquela avalanche que houve do saudoso presidente Davis na Beira, ia concorrer, não ia concorrer, depois concorreu como independente, candidatou-se. Naquela altura eu disse, deixa-me lá ir experimentar. Eu tinha 20 e poucos anos, 99, mas 27 anos, 26, 27 anos. Deixa-me lá ir experimentar e ouvir o que é que esta nova organização política tinha para dizer. E entro para o MDM e, de facto, encantei-me por este lado humano do presidente Davis. O presidente Davis é uma pessoa que tem uma capacidade humana extraordinária. Era normal ele andar, por exemplo, do carro, a ir para o gabinete no município, ver uma criança ou porque caiu, ou deitada, ou não sei o quê, ele parar o carro, descer, ir ajudar, perguntar o que é que se passa. Era uma pessoa extraordinária. E isto, eu conheci ele em 2009, cativou-me bastante. Estava naquele processo organizacional, 2009, 2010, eu estava com mais algumas pessoas a coordenar a juventude da cidade de Maputo, porque não havia ainda presidente, etc. E depois, mais tarde, conseguimos ter um presidente e avançamos. Em 2011, eu fui indicado para porta-voz da cidade de Maputo. E foi na altura em que alguns deputados do MDM tinham saído. E eu tinha que fazer uma conferência de imprensa para explicar. Porque na altura o porta-voz nacional vivia na cidade da Beira e havia uma urgência. Eu tive que fazer uma conferência de imprensa e simplesmente vieram e disseram, olha, tens de dar uma conferência de imprensa, explicar isto. Era a primeira vez que eu estava a aparecer para um assunto nacional. Foi muito difícil. É aí onde eu comecei a perceber que a comunicação é algo extremamente importante nas organizações. Mas, bom, sobre orientações e tal, fiz a conferência de imprensa, ensaiei bastante, comecei a ler alguns manuais de comunicação, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Comecei a ler até nessa altura livros de ciência política, que a minha formação era na área de contabilidade. E em 2012 eu acabava de entrar para um mestrado, mas de comunicação, ciência política, eu não tinha as ferramentas.
E comecei a ler manuais de comunicação, livros. Inclusive, havia um colega nosso que estava a fazer jornalismo e eu dizia para ele, olha, partilha as tuas fichas comigo. Exatamente. E ele partilhava livros de ciência política, eu lia e comecei a ganhar o hábito de acompanhar debates, até para treinar. Eu via aqueles debates, eu treinava, imitava alguns líderes na altura, sobretudo a política portuguesa, era a minha paixão, eu acompanhava todos os dias o telejornal para ver. Mas eu precisava daquilo para me inspirar, para eu conseguir ter uma ideia do que havia de acontecer. E consegui, a bem ou a mal, desempenhar as minhas funções com dedicação, toda a entrega, até 2015. Até 2015. Em 2014, fui eleito membro da Assembleia Municipal da cidade de Maputo. Também desempenhei as funções de porta-voz, ironia do destino. Depois de ter sido porta-voz da cidade de Maputo, houve até uma altura que estava a acumular, era porta-voz da cidade de Maputo, era porta-voz da bancada na Assembleia Municipal. E em 2015, quando o Venâncio Mondlane vai para a Assembleia da República, porque ele que era o chefe da bancada, então eu passei a ser o chefe da bancada. Eu tinha 30 anos, eu estava a gerir uma bancada de 27 pessoas, e havia lá pessoas com 60 anos, com 70. Tínhamos 3, 4 jovens, mas o grosso eram pessoas de 50, 60 anos. Dá a imaginar o que é um jovem de 30 anos sentado à frente da bancada da Assembleia Municipal a dirigir pessoas muito mais velhas. Foi um contacto extremamente penoso no início, porque as pessoas também não estão muito, como é que eu posso dizer, não são preparadas para assumir que as pessoas mais novas podem liderar. Mas na altura o presidente Davis indicou-me como chefe da bancada e eu não podia dizer não. Não podia dizer não, aceitei o desafio, mas os primeiros 6 meses foram 6 meses de organizar a casa, mas vamos tentar perceber, porque a liderança do Venâncio era um bocadinho diferente. Porque o Venâncio era uma pessoa que tinha alguma legitimidade por causa da hegemonia, da popularidade, e as pessoas, embora ele fosse mais novo, as pessoas aceitavam um pouco mais. Quando eu entro, dizer, as pessoas começam a perceber, e depois havia aquela ideia de que para ser o Venâncio tem que entrar alguém mais velho, alguém que tem mais anos na política, alguém que é mais próximo do presidente, etc. Esses sentimentos normais em qualquer organização política. Mas o presidente Davis optou por mim, e eu que nem tinha nenhuma expressão política, era jovem, etc. Então foi uma das melhores experiências que eu tive do ponto de vista de gestão, mas também de comunicação. Aprendi muito. Eu, na altura, aquela forma de ser de jovens, é tudo. Eu tive que fazer uma mudança de quase 360 graus. Eu parei de falar, comecei a ouvir mais. Eu podia fazer uma reunião da bancada, programar para se realizar em 1 hora e levarmos o dia todo. Alguma coisa aqui não está bem. É preciso começar a organizar e a liderar e a traçar as estratégias de como é que a reunião. E depois de 6 meses, 1 ano, consegui organizar minimamente. Já fazíamos reuniões mais calmas, meia hora, 1 hora,
conseguia passar aquilo que era o meu pensamento. E depois também, em África nós temos um problema. Nós queremos seguir lideranças que fazem as coisas acontecer, não é? E eu comecei a adotar um pouco esse método. Eu dizia aos companheiros lá, olha, vamos fazer isto. E eu era o primeiro a ir fazer. Vamos fazer isto. Eu era o primeiro a ir fazer. As pessoas, até aquelas pessoas que não queriam porque achavam que eu não tinha qualidades para liderar, ou talvez por ser muito jovem, não posso mandar nos mais velhos, sozinhos começaram a adaptar-se. E depois, nos primeiros momentos, e é isto que eu tento às vezes transmitir até para os meus filhos, não vale a pena entrar em choque, porque as pessoas vinham e afrontavam. Mas por que temos que fazer isso? Por que tem que ser assim? Então eu comecei a trocar de estratégia. Eu já não impunha as coisas. Eu chegava, sentava e perguntava, companheiros, qual é a ideia para tratar deste assunto? E calava. Como as pessoas só criticam e não têm, muitas vezes não têm ideias concretas, o que é que acontecia? Ninguém dizia nada. Depois uma ou duas pessoas falavam, ok, vamos fazer assim. Depois aquele processo, obviamente que ia melhorar uma outra questão, etc. E aquilo dava certo. E à medida que aquilo ia dando certo, as pessoas foram acreditando. E aconteceu assim, durante todo aquele mandato. E depois terminou o mandato, fomos ao Congresso, o último Congresso, quando o presidente chamou-me e disse-me, olha, Nhagoku, eu quero que tu sejas porta-voz. E eu até pareci, por que eu? Porta-voz nacional, eu estou bem em Maputo, no meu canto. Disse, não, tens que ser tu. Eu estou a dar este voto de confiança, eu sei o que vais fazer. Então, vamos tentar. Pelo menos nestes primeiros, o Congresso foi em abril do ano passado. Já vamos completar um ano. Neste um ano, tenho recebido, obviamente que há pessoas que vão sempre criticando, mas também tenho recebido o apoio de algumas pessoas e até elogios. Portanto, é um processo de aprendizagem, para dizer que o processo de comunicação é um processo contínuo. E aprendemos todos os dias. E uma coisa que é importante é que a comunicação política é diferente de qualquer outro tipo de comunicação. A comunicação política, ela é feita em função, ou seja, a pensar nas consequências do que se vai dizer, não necessariamente da mensagem que se quer transmitir. Porque qualquer mensagem mal enviada pode gerar ruído, e o efeito que se pretende ser um efeito adverso. Então é preciso ter muito cuidado com a comunicação política. Eu tenho visto e tenho comentado às vezes que nós, em algum momento da nossa história, sobretudo agora, se for a reparar, nestes últimos 3 meses, por causa do Sul, nós criamos muito alvoroço, que 80% a 90% dele era um problema de comunicação. Ou seja, às vezes, quando comunicamos mal, criamos mais ruído do que se não tivéssemos dito nada. Foi um pouco isto que aconteceu com o Sul, por exemplo. Mas nós aprendemos no dia a dia e infelizmente nós que entramos para a política, muitas das vezes não temos um curso de comunicação. Ou seja, nós temos que aprender fazendo. É o famoso training on job. E aprender fazendo é a coisa mais difícil que se pode ter na vida, mas é a mais eficiente. É isso, é o paradoxo. É a mais eficiente. Você aprende errando, mas fica o conhecimento, a abordagem, a capacidade de perceber que neste momento a comunicação tem que ser assim ou tem que ser assim.
São ensinamentos muito, muito, muito importantes que me estão a marcar ao longo destes anos. Portanto, a comunicação é algo excelente, excelente. Com estes todos dilemas, Exatamente. mas é excelente. É excelente. Excelente. Achei muito profundo e curioso quando trouxe-nos a questão do humanismo, da humanidade, de algum gap que está-se a verificar por parte daqueles que serão um espelho e que se reflete, consequentemente, por parte de uma ideologia, um padrão de um protótipo, vamos lá, de cidadão que está a emergir nestas gerações, sobretudo as mais recentes. E quando nos trouxe como exemplo o caráter, a base do comportamento do presidente Davis, quando dizia que ele tinha um lado humano tal que poderia interromper alguma atividade para poder acolher ou dar uma mão a alguém. Isso fez-me lembrar ontem, quando li em preparação para uma aula sobre os aspectos relevantes do ministério cristão, que exige uma grande determinação, mas também uma grande compaixão. Quer dizer que ainda que o pregador, o ministro, seja fluente na língua, mas se não tiver essa compaixão, aquela compaixão que o próprio mestre Cristo tinha, não fica um pouco desvazado. Achei curioso. A esse respeito, gostava de compreender qual é o estilo de liderança que o Nyakuku aprecia, ou defende, transmite já agora, é inspirado em quem? Sim. Bom, a inspiração vem de vários lados, vem de várias pessoas, desde casa até a vida política, mas eu tento adotar sempre a gestão participativa. Eu não sou do tipo que impõe. Eu sou do tipo que faço com as pessoas. E isto é característica de muitos líderes, sobretudo da direita. Eu, quando dizia que apreciei e apreciava muito o estilo do saudoso presidente Davis, é que o presidente Davis, em 2009, quando concorre pela primeira vez em Moçambique, a forma de fazer campanha eram caravanas, eram aqueles grandes comícios do Partido Frelimo, do Partido Renamo. O presidente da Câmara, eu lembro-me, inundava bairros e bairros de pessoas, mas eram sempre comícios, caravanas. O presidente Davis traz uma versão moderna do famoso porta a porta. O que é porta a porta? Aí é andar casa a casa a pedir votos. Mas uma pessoa que faz isto é uma pessoa que tem um lado humano muito forte. Bater a porta da casa de alguém, cumprimentar, conversar, expor o teu pensamento político e esperar ouvir um não ou um sim e assumir isto com naturalidade e continuar a fazer o seu trabalho. Isto é algo divino. É algo que poucos políticos fazem. Eu nunca vi nenhuma talvez pela dimensão da organização, mas nunca vi líderes de partidos grandes, sobretudo aqui em Moçambique, por exemplo, da Frelimo, a fazer uma campanha porta a porta. Fazem mais campanhas de caravanas, porque a campanha porta a porta choca. Porque você interage diretamente com as pessoas e você consegue perceber
Mesmo quando perguntas se vai votar em si ou não, a resposta até pode ser sim. Mas quando a pessoa diz sim, só por dizer, tu sentes, tu vês no semblante da pessoa que esta pessoa não está a acolher a minha mensagem. A nossa capacidade é terrível. Então, o presidente David era muito assim. E é este ensinamento que nós temos que ter. Estar diretamente a trabalhar com as pessoas. Exatamente. Nós, feliz ou infelizmente, a auditoria é um trabalho em equipe. É um trabalho em que envolve toda uma cadeia, desde o auditor, assistente, o júnior, o sênior, o supervisor, até o manager. E vê-se em conta, nós estamos a fazer um trabalho em equipe, uma determinada auditoria, em que eu terminei de fazer uma determinada revisão, por exemplo. Há um técnico que está a fazer um outro trabalho. Mas se estamos todos juntos no escritório, eu tenho dito sempre, quando terminarmos, vamos sair todos. Porque se eu saio, o técnico não vai terminar o trabalho, o técnico vai abandonar e vai sair. Este é um ensinamento que nós temos que passar. Eu aprendi isso na auditoria desde que entrei. Eu nunca vi, por exemplo, o partner da minha empresa, nós no meio de um trabalho, ele abandonaram-nos e ir para casa. Se é para ficar no escritório a fazer um trabalho até altas horas, porque temos que entregar um determinado relatório, ficamos todos da equipe. Que é para transmitir esta confiança. Até porque podemos precisar dele para alguma coisa concreta. E se ele não estiver, o processo para. Então, esta abordagem que eu comecei a aprender, eu entrei para a auditoria em 2005, comecei a aprender desde essa altura. É isso que eu tento transmitir, que eu transmito, mesmo dentro do partido. Eu tento transmitir isto. Quando eu tenho uma atividade, olha, há uma família que precisa de um apoio porque perdeu não sei o quê. Eu não sou do tipo de dizer, vai você. Não. Vamos, porque eu aprendi a fazer assim. Quando é para fazer uma atividade, há um relatório, ou há um trabalho qualquer, é preciso fazer uma declaração de voto, ou é preciso apresentar uma petição sobre alguma questão pontual. Embora eu não seja jurista, mas quando indica-se alguém para fazer, eu também fico ali. Olha, vamos fazer juntos. Eu posso não estar ali a escrever, mas ele vai escrever. Eu vou ler. Alguma coisa eu vou perceber. Ou, eventualmente, ele pode escrever mal alguma coisa. Não, aqui não se escreve assim, escreve assim. Mas vou participar no trabalho. E, no fim, o trabalho é do grupo. Isto tem uma vantagem de unir mais o grupo. Tornar o grupo mais coeso. E se todos nós fizéssemos isto, nós íamos perceber que a mentalidade das pessoas ia mudar. Na escola acontece exatamente a mesma coisa. Eu, enquanto docente universitário, eu vejo, por exemplo, eu mando fazer um trabalho em grupo. Entrega daqui a um mês. Quanto maior for o grupo, menos produtivo o grupo é. Por quê? Porque quem vai fazer o trabalho de facto é um ou dois estudantes. O resto fica na boleia. Então o que eu faço? Eu adoto um sistema de pôr o mínimo de pessoas possíveis. Ou seja, normalmente eu opto por um máximo de 3. E o que eu faço? E isto eu aprendi com a professora Gabriela Alves, que foi uma professora de mestrado, uma professora de autoria, que é um dos grandes escritores portugueses na área da autoria, com o Batista da Costa, que é dar deadlines parciais para cada um dos membros do grupo.
Não, parciais. Ok. Tá bem. O trabalho é sobre um tema qualquer. Já percebi. Tem um mês. Mas eu digo assim, olha, no fim de uma semana me entreguem a introdução. No fim da segunda semana, quero o desenvolvimento. No fim da terceira semana, quero que vocês tragam questão X, não ver. E no fim, tragam o trabalho concluído. Isto permite o quê? Porque o estudante hoje o que é que faz? Deixa tudo para o fim. Nos últimos 2 dias, entra na internet, faz Google, tira um trabalho qualquer similar, troca uma outra coisa e entrega ao professor que quer trabalho. Esta metodologia permite que o estudante, de facto, dedique-se ao trabalho. É difícil? É. Porque o professor acaba gastando mais horas no ensino do que as planeadas. Mas é necessário. É por isso que eu tenho defendido que aqui a academia tem que remunerar melhor os docentes para permitir que não hajam docentes turbos. Nós hoje, a forma que nós gerimos a educação, não é possível ter qualidade com professores turbos. O ensino superior tem que criar mecanismos de ter professores competentes e à altura. Então, se tu remunerares mal, não é o nosso caso, nós somos professores a tempo parcial, somos pessoas contratadas, portanto temos outras atividades. Mas repare que os próprios professores efetivos, ele dá aulas numa universidade pública, mas depois ele vai dar aulas em mais 3 universidades privadas. E na verdade o que acontece? Ele, como tem muita carga horária fora, ele dá mais atenção àquela carga horária fora e deixa o ensino público à deriva, tal como acontece com os médicos, tal como acontece um pouco por todo o setor público. Nós temos que começar a ter este tipo de abordagem. Se nós queremos que as pessoas deem mais atenção, nós temos que também colocar lá mais recursos. Porque, do contrário, nós não vamos desenvolver. E esta questão da qualidade, da competência, da integridade, é todo um conjunto destas várias situações. Como professor, ou um médico que tem que correr em 2, 3, 4 hospitais, ou um professor que tem que correr em 3, 4, 5 escolas, em algum momento vai sacrificar uns ou outros. Isto não é integridade. Isto não é profissionalismo. Então, se nós queremos ensinar esses valores, nós temos que ir. E é aí onde entra esta questão humana. Que é preciso nós ensinarmos as pessoas. Muito bem. Permita-me, a conversa vai muito boa. Por uma questão de tempo, permita-me ainda fazer uma pergunta ousada, mas que é pertinente, dado que estamos no ano que se aproxima ao vizinho, os importantes feitos, eventos, a nível do país, a nível de cada um de nós, que é um ano quase também aproximado, é um ano do ciclo eleitoral. Gostava de compreender, tendo em vista alguma apatia em termos de participação dos eleitores nos pleitos, não só no dia, na data da votação, mas mesmo antes, né? Acompanhar e participar na vida do país, acompanhar e participar a contribuição dos diversos atores políticos, ter efetivo acesso à informação, ter momentos, ambientes para poder debater, tirar dúvidas e depois ir de forma consciente para o dia do sufrágio e de uma forma mais com menos risco poder fazer um voto que não, vamos lá, não acusa a memória lá para frente. A questão seria, qual é a estratégia que estão a conceber para permitir com que haja na vossa estratégia de comunicação, no âmbito, tendo em conta estes desafios, qual é a estratégia que estão a conceber para
assegurar que haja uma comunicação e formação em termos de cidadania efetiva para as diversas pessoas, sobretudo os jovens? Obrigado. Bom, primeiro dizer que hoje, mais do que nunca, os jovens têm acesso à informação. Hoje, mais do que nunca, os jovens acompanham os grandes problemas políticos do país. Mas notamos que há uma ausência, eventualmente derivado do descrédito sobre os políticos. Este é um sentimento que eu tenho estado a ouvir, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de conversar e converso com muita juventude. E a juventude perdeu a confiança nos políticos. E é preciso devolver esta confiança. Como é que isto se faz? Isto se faz ensinando as pessoas que, de facto, a participação política é um ato nobre, é um ato de cidadania. E a nossa não participação não deixa de legitimar aqueles que efetivamente devem governar. E aqui neste campo da cidadania, nós temos um déficit enorme em Moçambique. Enquanto que os outros países têm dinamizado bastante esta questão, nós continuamos a deixar os jovens ao seu critério. Portanto, é preciso que a gente tenha atenção que tipo de ensino nós queremos dar aos nossos filhos, aos nossos netos. E a questão da cidadania é extremamente importante. É preciso educar as pessoas desde jovens o que é a Constituição, qual é a motivação que nos leva a ir às eleições. As pessoas têm que perceber o que é democracia, têm que perceber o que é governação local, qual é o objetivo disso, por que é que nós temos que escolher as nossas lideranças. As pessoas têm que ser ensinadas isso na escola, eventualmente na escola primária. Para as pessoas começarem a ganhar a cultura de participar. Participação política não é inscreverem-se em partidos políticos. Mesmo em associações ou em outro tipo de instituições da sociedade civil, as pessoas podem participar ativamente. Através do voto, através do controle do processo, através da opinião que dão dos problemas que o país tem, a participação no dia a dia, etc. E este grande desafio que os partidos políticos, em especial o MDM, têm de mobilizar os jovens a assumirem uma determinada causa. E a grande estratégia que nós temos que ter para estas eleições é conseguir devolver a esperança ao povo moçambicano, no sentido de acreditarem numa possibilidade de mudança, acreditarem de que é possível Moçambique mudar. Qual é o grande problema? Um pouco por detrás de quase todas as camadas. É que as pessoas já não acreditam num país melhor. As pessoas acomodaram-se num espírito de má governação e para eles tanto faz se é MDM ou qualquer outro partido. Portanto, esta forma de pensar nos leva à continuidade do partido que está a governar, da Frelimo. Portanto, a Frelimo, num cenário deste, é capaz de se perpetuar no poder. É preciso que a gente traga para a juventude uma abordagem melhor, uma abordagem diferente. Repare que eu me lembro na altura dos meus pais ou pessoas mais crescidas que tenham mais de 40, 50, 60 anos. A Frelimo vendeu uma utopia que se chamou Libertação Nacional.
os fazedores da libertação nacional. Então, esta utopia vendeu muito. E as pessoas acreditaram cegamente de que, de facto, este é o partido da vanguarda, este é o partido que deve governar. Hoje, o desafio de Moçambique já não é libertação. Nós já estamos libertos. O desafio hoje é desenvolvimento econômico, é crescimento econômico. É transformar Moçambique para um país que se sustenta, sem pobreza. Estes são os objetivos, com melhores condições de saúde, de educação. E esta juventude de hoje não viu independência nacional. Esta juventude de hoje não conhece os feitos da luta de libertação nacional. Esta juventude hoje, ela ressente-se da má governação, ressente-se da pobreza, da fome e etc. São estas condições todas criadas para que toda a estratégia político-eleitoral seja desenhada no sentido de trazer ou devolver a esperança ao povo moçambicano. No sentido de que é possível. E é aqui onde os jovens são chamados a resgatar esta utopia, esta nova forma de pensar. Portanto, é preciso criar condições para que os jovens percebam que não existe um Moçambique melhor sem os próprios jovens. O jovem tem que ter um espaço privilegiado. Espaço privilegiado não é só na política ativa. Mesmo fora da política ativa, os partidos têm que ter a sensibilidade de perceber que, sendo os jovens a maior população do país, a parte mais importante, é preciso desenhar ou direcionar as políticas públicas para os jovens. É preciso chamar os jovens e ouvir deles o que eles pensam do país. Um dos piores erros que se comete em política é que a comunicação que nós fazemos, a comunicação política, é sempre da política ou dos políticos para os não políticos, ou seja, dos partidos para os cidadãos, para o povo. Nós temos que mudar esta mentalidade. A comunicação tem que ser inversa. Exatamente. Nós, enquanto políticos, temos que ouvir mais. Ou seja, temos que criar espaços onde os jovens vão de forma aberta, de forma livre e independente, sem pressão política, dizer aquilo que eles pensam sobre o país, dizer quais são as melhores alternativas para construirmos um país melhor, para construirmos um país para todos. E a partir daí, nós desenharmos políticas que vão de encontro àquilo que a juventude e as massas querem. Exato. Que na verdade o que todos querem é um Moçambique para todos, né? Portanto, como é que nós vamos desenhar essa estratégia? Como é que nós vamos fazer a divisão da riqueza nacional? Muita gente tem ideia de quando se fala de partilhar a riqueza nacional, estamos a dizer vamos distribuir dinheiro. Não. Quando nós conseguimos ter mais universidades e, portanto, mais acesso ao ensino superior para a juventude, é uma forma de distribuição da riqueza, porque isso se faz com os recursos que o país tem. Quando nós temos hospitais de referência, isto é a distribuição da riqueza, porque se faz com recursos do Estado. Todo mundo hoje que tem algum recurso financeiro em Moçambique tem os filhos a estar fora. Por que tem os filhos a estar fora? Vão aos hospitais fora. Por que vão aos hospitais fora? É porque nós temos déficit em Moçambique. Então é preciso alocar mais recursos para ir. Emprego. As pessoas se sentem marginalizadas porque não há emprego. Há um discurso de autoemprego. Mas o que é autoemprego? Se as pessoas não têm um capital para iniciar um negócio, não têm condições, nunca desenhou um projeto na vida, como é que ele inicia um negócio? Então nós temos que criar espaço para chamar os jovens, ajudar os jovens até a desenhar, porque há jovens brilhantes. Muitos não sabem como é que se faz um plano de negócio, o mais simples possível. Não sabem como é que se desenha um projeto. Então nós podemos ajudar esses jovens a fazer isso. Nós, enquanto
partidos políticos temos muita responsabilidade, para além da responsabilidade de querer governar, querer trazer uma alternância. Não. Há uma responsabilidade social do partido, que é abrir espaço para a inserção jovem. Há um projeto interessante que eu vi em Portugal, quando fui visitar a sede do PSD. Eu vi algo interessante, que foi numa das salas embaixo, eles tinham lá um internet café. Era um espaço onde os estudantes se encontravam. Tinha lá uma mini biblioteca. E havia lá também instalada uma biblioteca virtual, onde estudante de qualquer instituição, que não precisava de ser membro do partido, não, tinha acesso àquele espaço. Era o contributo do partido para melhorar a qualidade do ensino. Os jovens iam para lá, ficavam a conversar, tinham espaço, tinham livros, tinha a internet de cafés e aquilo, depois de um tempo, se tornou referência. Os estudantes das faculdades próximas em Lisboa já tinham. Vamos conversar no sítio X. Vamos conversar. Portanto, é um pouco destas estratégias que puxam a juventude para o exercício da cidadania, sem necessariamente terem que se inscrever nas organizações políticas. Os jovens têm que ter um espaço de olhar para o país, olhar para os manifestos eleitorais e votar com consciência. Nós hoje não votamos com consciência. O nosso voto é um voto, sobretudo em Moçambique, e há alguns estudos que provam isso, é um voto maioritariamente de tendência, porque vamos receber uma camiseta, uma capulana, ou não sei o quê. É um voto étnico, porque o candidato é da minha etnia, eu tenho uma paixão por ele, não sei o quê, também voto. Ninguém está a votar pela qualidade do manifesto eleitoral. E o resultado qual é? As pessoas que são eleitas depois não cumprem com o que prometeram. Introduzem coisas que não estavam nos manifestos, mas porque ninguém nunca leu, ninguém tem a capacidade crítica. O jovem tem que ter capacidade crítica. A crítica é que desenvolve. Então, é este déficit que falta. Mas este é também um problema conjuntural, obviamente, que o país não tendo recursos, também ficamos reféns de toda essa problemática, porque o primeiro problema começou na escola, desde o ensino primário, né? Então é preciso criar uma mentalidade mais aberta e assumirmos que o país é de todos nós. O que eu noto em Moçambique é que há um grupo de pessoas que acham-se que são moçambicanos melhores que os outros, que são os donos do país, que têm mais direitos que os outros. Enquanto não percebermos que o país é de todos e é preciso criar um equilíbrio social, não marginalizar as províncias, dotar as províncias de condições, quer do ponto de vista de instituições de ensino, mas também de saúde. Criar o equilíbrio entre as províncias e a cidade de Maputo, para diminuir a mobilidade, para diminuir a concorrência nos grandes centros urbanos. Nós vamos criar o equilíbrio. E depois o resto é uma questão de aumentar a produção e a produtividade através do financiamento da agricultura. Então, Moçambique tem condições objetivas para ser um dos melhores países do mundo. Nós temos recursos naturais, recursos minerais de sobra. Repara o Botsuana. O Botsuana tem gado e tem diamantes. Angola tem diamantes, tem petróleo. Nós temos petróleo, temos gás, temos diamantes, temos gado. Ou seja, nós somos um país rico, temos ouro, mas nós não aproveitamos isto. Então nós temos que mudar de mentalidade. E esta mentalidade
que eu tenho discutido, que é este lado humano das pessoas e também dos fazedores da política, que é preciso encontrar. Há muitos exemplos bíblicos e até de outras religiões. Eu sou muçulmano, no Alcorão tem muitos exemplos da questão humana. A elevação da questão humana é que traz este equilíbrio. E é isto que também falta um pouco em nós. Então eu quero acreditar que estas eleições haverá de facto um crescimento da participação do jovem, porque o jovem já começou a perceber que é preciso participar dos processos. Mas também sinto, e nós enquanto partido estamos a fazer um esforço de mobilização enorme na juventude, mas também sinto que a sociedade civil também está a fazer uma mobilização muito grande para a participação política da juventude. Então quero acreditar que os próximos momentos serão momentos diferentes, ou pelo menos será o início de uma mudança de paradigma do ponto de vista de participação política dos jovens no país. Quero acreditar, porque o país atingiu níveis bastante preocupantes de pobreza urbana, de educação, de saúde, e a juventude é que é o futuro do amanhã. Portanto, cabe à juventude hoje lutar pelos seus objetivos. Nós, enquanto políticos, fazemos a nossa parte. Nós internamente mobilizamos os jovens a aderirem a estes combates políticos. E aqui, repare, eu não estou muito preocupado em quem o jovem vai votar, porque a votação é uma questão pessoal, intrínseca ao jovem. O jovem tem que pensar naquilo que é o melhor para si e para a sua vida. E no país, obviamente. Então, o meu objetivo não é pensar se o jovem vai ou não vai votar no MDM. É trazer o jovem a perceber que a participação política é importante. Porque as decisões devem ser tomadas com participação do jovem. O jovem não pode ficar refém dos mais velhos. Eu nunca falhei uma eleição desde os meus 18 anos que eu voto com regularidade. E nunca precisei dizer a ninguém a quem eu votei. Mas voto porque acho que é meu dever, é minha obrigação. E quando saio da mesa de votação, saio de cabeça tranquila. Eu fiz a minha parte. Se o ganhador não cumpriu com aquilo que prometeu, se o ganhador exclui as pessoas, não pauta por uma postura, por um princípio ético de integridade, este é um problema pessoal. Portanto, para concluir, eu acho que as pessoas estão a ser mobilizadas e o MDM está também nesta demarcha de mobilizar. Só para dar um exemplo, nós desde janeiro estamos a mobilizar delegados de candidatura. Na cidade de Maputo tem 1000 mesas de votação e nós precisamos, para controlar o dia da votação, de 2000 pessoas. Isto para um partido como o MDM é preciso fazer todo um trabalho de mobilização atempada, organizada, porque repara, os outros partidos grandes, o que é que fazem? Levam as pessoas na rua, levam jovens estudantes e pagam. Isto distorce aquele princípio de cidadania, de participação voluntária nos processos. E talvez pode ser uma das causas que faz com que
haja menos participação, porque as pessoas não se sentem motivadas para ir. Vão aqueles que querem ganhar aquele dinheiro naquele dia, mas não fazem de coração. Todo um conjunto de causas que precisam de ser analisadas e avaliadas com mais propriedade. Nós somos um país com muito know-how, temos muitos professores universitários bons, mas não produzimos estudos, não produzimos investigações. Estas são aquelas questões que já deviam estar em estudos nacionais a explicar porque é que isto acontece, porque é que os jovens estão mais ou menos interessados na política, etc. Este também é outro desafio de abrir esta parte académica de investigação e investigação isenta, de qualidade, para conseguirmos, porque é preciso perceber as motivações para implementarmos as melhores políticas de resolução desses problemas. E podemos aqui especular, mas se tivermos estudos claros que provam, é uma vantagem para a implementação de estratégias que visam resolver essas questões. São questões que preocupam. Exatamente. Excelente. Ismael Nhakupe, nosso muito obrigado. Eu que agradeço. Por termos partilhado estas lições de liderança. Desejamos assim que o Criador continue a sustentar-te de muita força, muita energia para conseguir levar adiante este vasto programa, portfólio de atividades, incumbências e missões que lhe foram confiadas. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Esta lição encontra disponível nos nossos arquivos digitais, que são a página do Facebook, Antônio Sende_Oficial, nosso canal YouTube, Antônio Sende_LDA, e o nosso aplicativo optimizável para plataformas Android, Elo App. Um abraço, Luz, e até breve.